Podcast. Ajuste a antena da sua internet e sintonize o nosso link, porque está no ar o Voticast. O meu nome é Vinícius Coelho e estamos aqui toda semana sempre com um conteúdo novo pra você. E junto comigo, claro, eles, Otávio Augusto. Beleza, Otávio? Beleza, Vinícius? Um vote pra todo mundo. É isso aí. E hoje, esse mês especial sobre mulheres, né, Otávio? É isso aí. Só com mulheres, Voticast, mulheres com histórias interessantes. E hoje vamos falar aí com duas pessoas aí, duas mulheres interessantíssimas, que eu tenho certeza aqui que você que está nos ouvindo vai adorar a história delas, que é Fernanda Luize. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, então. Boa noite, Otávio. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Fernanda. Legal. E também Ellen Grangeiro. Tudo bem, Ellen? Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, Otávio? E assim, eu sinto uma vergonha de falar no rádio com essas duas vozes. Tá difícil. Não dá, gente. É difícil, Só do é Vinícius, a difícil. minha. Eu não gosto nem de me ouvir, viu? Nem quando eu mando áudio no WhatsApp eu me ouço. Eu tava me arrumando, o Rafa perguntou, mas isso é ao vivo? Vai passar no ar? Eu falei, não, é só a voz mesmo. É por isso que a gente grava podcast. Por isso. Pra galera não ver eu e o Otávio aqui, deixa quieto. Mas a produção vai valer, porque a gente vai fazer uma selfie depois. Então tá bom. Isso. Fica nas redes sociais. Nós não vamos esquecer, porque a Cris tá aqui hoje também. Hoje a Cris tá né? aqui. A Cris tá aqui. Não Mas vai, é a só gente pra sempre demonstrar. esquece da selfie, né? Hoje a gente tem o primeiro podcast com uma plateia, né? Tem Isso, a Cris, verdade. Tem o Rafael. E o Rafael aqui, o esposo da Vi. Fernanda. E eu vi. E eu vi aqui, ó. Ele Ele tá concentrado com o fone ali, tá vendo o jogo ali, né? Mas eu me arrumei porque eu tô bem honrada com o convite. Mas não era pra aparecer na televisão. Não era, não. Obrigado. A honra é toda Obrigada, nossa. gente. a honra é toda Obrigada nossa. pelo convite. Então vamos lá, vamos começar pela Fernanda. Fernanda, eu queria que você contasse pra gente como é que foi a sua carreira, né? Até chegar como assessora da deputada Marina Elou. Pois então, eu comecei... Bom, eu sou assistente social, sempre militei em movimentos sociais, sempre trabalhei informalmente mesmo, fazia parte de movimentos e da igreja, uma igreja evangélica, então desde sempre eu me preocupei muito com a questão da desigualdade social e com a justiça, então meu trabalho, por mais que fosse voluntário, era sempre olhando essa questão e fazendo os trabalhos para dentro da igreja, movimentando sempre as mulheres, e aí eu fui chamada para ser secretária municipal aqui em Araçatuba, de participação cidadã. Fiquei um tempo e lá eu tive contato com as coordenadorias, que ainda são as minhas pautas, né? Que são as pautas das minorias, mulher, igualdade racial, juventude, idosos e diversidade. Então, essas pautas são muito caras para mim, porque diz respeito às minorias econômicas e políticas, né? Não somos a minoria numérica, nós somos a maioria, mas politicamente e economicamente a gente ainda é minoria. Então eu me afinei com essas pautas e ainda são elas que me mantêm na luta diária. Sim. Então, depois disso eu me aproximei do partido, fui conquistando o meu espaço, trabalhando com isso, movimentando as mulheres, e entendo que dentro do partido é fundamental que as mulheres ocupem também os espaços, porque hoje a gente fala muito sobre empoderar as mulheres e as mulheres estarem nos espaços de poder e de decisão, mas não tem como a gente fazer isso se a gente não começar por dentro do partido, né, ou dos partidos, e esse é uma pauta muito importante dos dias de hoje, a gente precisa falar bastante sobre isso. Então eu fui para a executiva do meu partido, do partido que eu estou, fiquei como porta-voz dele e fui para a executiva estadual, que foi por isso que eu trabalhei na campanha da deputada Marina Elou, na verdade na campanha estadual, né? Ajudei a montar a chapa toda. E foi a chapa que a elegeu, e aí quando ela elegeu, ela foi a única que a gente conseguiu
eleger no estado, e aí ela me convidou para fazer a parte de prestação de contas. Então, hoje eu faço a parte de prestação de contas e toda a parte administrativa. Foi assim que eu cheguei a ser assessora parlamentar. E atualmente você exerce essa função Exerço. junto com a deputada. Ah, Sim. legal. E agora eu quero falar aqui com a Ellen Grangeiro. Ellen, eu quero que você conte para nós também, para nossos ouvintes, falar um pouco da sua carreira como advogada e diretora do PROCON de Araçatuba, né? Quero que você conte uma prévia, fale pra gente como é que foi essa sua trajetória. Atualmente eu sou advogo e eu fui, diretora do PROCON de Araçatuba por 8 anos. Eu sou formada em Direito, sou pós-graduada em Ciências Criminais e Administração Pública Municipal. Sim. Totalmente diverso uma da outra, mas né? São dois assuntos que eu gosto muito, fora o direito do consumidor, que foi um gostar depois com a profissão. Logo após que eu me formei, eu trabalhei numa concessionária de energia fora daqui de Araçatuba, na verdade. Após eu me formar, eu me casei e mudei daqui. E eu trabalhava na Bandeirante Energia, lá no Vale do Paraíba. E aí, quando a administração Ciducério e Carlos Hernandes ganharam, eu fui convidada para vir trabalhar no PROCON. Aí eu voltei. E foi quando eu entrei no PROCON e eu fiquei ali de 2009 a dezembro de 2016. Foi um desafio inicialmente, porque eu nunca havia trabalhado em espaço público, né, na administração pública. E eu fiz estágios, na época da faculdade trabalhava em empresa privada e é muito diferente o trabalho. Uhum. Só que a minha experiência no PROCON foi assim... Não dá para se comparar a nada, né? Eu tive ali por esse período e passei por várias fases também do PROCON, porque com o tempo tudo vai se modernizando. O PROCON municipal ele é vinculado à Fundação PROCON São Paulo. Sim. Então é a fundação que dá todo um amparo de material, de instrução, de cursos. Isso é muito legal. O trabalho é muito legal. O direito do consumidor é apaixonante. Tanto que hoje, mesmo não estando mais lá, eu ainda falo sobre isso, ainda gosto e ajudo da forma que eu puder, consumidor. E depois do tempo que eu fiquei ali, eu fui assessora parlamentar também no município, né, da Câmara Municipal, por 3 anos. E hoje eu tô só com o escritório de advocacia e faço as orientações também de consumo, tenho página, enfim. Mas ali, a minha experiência ali foi muito boa. É muito gratificante você ver o resultado, né, da trajetória no PROCON. É muito gratificante você ver o respeito que as empresas têm com esse trabalho e o quanto é possível, né, solucionar de forma amigável, o quanto é possível você conversar, bater um papo, explicar e poder solucionar. Então a minha trajetória ali no PROCON foi muito boa, para mim foi uma experiência muito boa que eu vou levar para mim para sempre, e sempre que eu puder também falar sobre o assunto, advogar no assunto, eu gosto muito mesmo. E por quanto tempo você ficou no PROCON? No PROCON eu fiquei durante 8 anos. 8 anos? 8 anos. Então você gosta ou você gosta. Mas assim, você se apaixona pelo assunto, porque é corriqueiro do nosso dia a dia. Todo mundo assim, eu já fui fazer algumas palestras às vezes para jovens e a gente fala assim que o jovem ele é consumidor muito antes de ser trabalhador. Às vezes você nem tem a fonte de renda, mas você já consome alguma coisa, você compra, você já exerce. Então, é muito bom. O trabalho realizado ali, para mim, foi uma experiência muito boa e eu gosto muito do assunto. Vocês trabalham, né, com órgãos públicos e bateu uma curiosidade aqui. Eu sempre trabalhei em empresas privadas, né? Eu queria saber a diferença, se há diferença, né, entre trabalhar no público e trabalhar em empresa privada. Eu acho interessante vocês passar um pouco dessa experiência aí. Eu entendo que existe muito, tá? Eu já trabalhei das duas formas e assim, não existe acho que melhor ou pior, eu acho que existe desafios. Sim, né? Na empresa privada, aquele funcionário não tá dando certo, ele não atinge o objetivo, ele começa a dar trabalho, você simplesmente dispensa. E assim, e a empresa privada, querendo ou não, você faz um serviço por aquilo que você está sendo pago para fazer, né? Então, você pagou por aquele serviço, a empresa vai realizar. Igual eu comentei, eu trabalhei numa concessionária de energia, mas é um serviço, né? Sim. E então, são 2 desafios. Um é o público e o outro são os amigos de trabalho, vamos falar assim, os colegas de trabalho. Então, no setor público, isso é muito mais desafiador, os colegas de trabalho.
Porque são funcionários efetivos, apesar de eu ter exercido uma função de cargo em comissão, né? Fui convidada, escolhida pelo prefeito da época e me chamou para ocupar um cargo de livre nomeação, mas você tá ali todo dia e lidar com funcionários efetivos. Então, esse é um grande desafio, você lidar com funcionário não só efetivo, outros cargos comissionados também, porque dentro da administração pública existe uma disputa muito grande, né, por posições. Então, é um desafio você trabalhar com essas pessoas. Se não está rendendo, às vezes, aquele trabalho que você precisa que a pessoa rende, é difícil você locomovê-la de local, porque ela é funcionário efetivo e não tem como... Não é que não tem, é toda uma burocracia para mandar embora, não seria o caso, mas às vezes você precisa de uma outra pessoa com uma outra especialidade e é muito difícil você locomover essa pessoa de local. Então, assim, eu falo que a administração pública é um desafio. Você lidar com as pessoas e, assim, mais da população, você tem mais reconhecimento do que aquele que paga pelo serviço. A diferença da empresa privada. No público, a população não paga pelo seu trabalho diretamente, né? Não paga, mas eles reconhecem muito mais, eles elogiam, eles agradecem. Então, o cidadão é muito mais grato por aquele trabalho que você faz do que na empresa privada, que ele paga e ele pensa, você tem a obrigação de fazer isso pra mim, da melhor forma possível. Estou comprando. Isso, eu estou comprando, você é obrigado a fazer isso pra mim do jeito que eu quero e pronto, acabou. E no setor público não, igual a minha experiência que eu tive no Procon era muito boa. Primeiro que tinha gente que pensava, nossa, você resolveu meu problema, quanto custa? Não custa nada, né? Mas assim, e eles têm um reconhecimento muito grande, eles reconhecem, elogiam, agradecem por algo que você fez, que é natural da gente que tá ali pra fazer isso, realmente. No setor público você tá ali pra oferecer esse serviço. E o reconhecimento é muito diferente, é muito mais gratificante no setor público. Mas eu acho que tem a ver também com a administração de uma mulher, né? Porque, no caso, você exerceu bem o seu papel e teve um certo reconhecimento. Porque, pra mim, a grande diferença entre privado e público é o que... como que eu posso dizer? O tanto... que você alcança, né? O privado você atende uma parcela pequena da sociedade e o público a tendência é você abarcar mais pessoas, é mais coletiva o trabalho, né? O efeito do trabalho. Agora é mais lento. É muito mais lento porque também não depende só de uma pessoa, como a gente vive num sistema democrático e isso é maravilhoso, por mais que as pessoas tenham a dizer que não. Democracia dá muito trabalho, mas é isso. Isso garante com que a gente sinta minimamente representada. Então, era sobre isso que eu ia dizer, porque essa é a tônica do meu trabalho hoje, né? Enfim, porque a gente precisa de mais mulheres nos representando nos espaços públicos, sejam elas eleitas ou não, ocupando cargos, né, nos espaços de decisão mesmo, porque por muito tempo só os homens é que governaram as nossas vidas. Então, hoje a gente saiu do espaço privado da nossa casa, né? Porque antes só o homem podia sair de casa para trabalhar e receber o seu dinheiro. Então, ao homem era dado o espaço público e à mulher o espaço privado, somente. Agora a gente ocupa o espaço público também, ou seja, a gente sai de casa para trabalhar, recebe salário, ainda que a gente possa fazer a discussão dessa diferença salarial entre homens e mulheres, mas a gente também paga os nossos impostos, então a gente também precisa se sentir representada e as políticas públicas precisam ser feitas para nós. E não tem outra forma se a gente não eleger mulheres, porque veja só, um exemplo simples. Os homens estão eleitos, eles não sabem, por exemplo, a dificuldade que é uma mulher sair lá da periferia, vamos aqui mesmo, né? Daqui onde a gente está, eu não vou saber dizer os nomes, mas eu saí aqui da Morada dos Nobres para pegar um ônibus coletivo para chegar no trabalho lá no Hilda Mandarino. Esse ônibus, ele precisa necessariamente passar pelo percurso. No percurso tem que passar pela escola pública, para ela deixar o filho,
tem que passar perto de algum lugar, por exemplo, que ofereça o serviço de saúde, porque a gente não tem incapacidade de trabalhar. O que a gente tem é falta de políticas públicas para nos atender, porque a gente que cuidou dos filhos até agora. Hoje a gente faz a discussão de que homens e mulheres têm que dividir os papéis, dividir as tarefas de casa e tudo mais, mas nem sempre foi assim. Aliás, ainda não é como a gente pensa que deve ser, né? Então, a tônica da minha fala é essa, de que a gente precisa olhar para as mulheres não só com o potencial de ser essas pessoas eleitas, mas de pessoas que precisam ser eleitas, porque a gente ocupa uma parcela muito grande da sociedade, mas não representativamente. Porque, veja, na Assembleia onde eu trabalho, temos 94 deputados, só 18 são mulheres. E no município, a gente tem 15 cadeiras e 2 mulheres só ocupam cadeiras por várias vezes, né? Então, assim, é muito necessário a gente eleger outras mulheres. E eu queria saber de vocês, a começar pela Ellen, nas funções que vocês exercem, né? Ambas com funções extremamente importantes de responsabilidade. Se vocês já sofreram preconceito pelo fato de ser mulher, pelo cargo que você exerce, Ellen, ou que você exerceu, já sofreu preconceito em relação a isso? Já sim. É muito comum. Uhum. Primeiro, que nós somos mulheres. Segundo, que nós somos jovens. Tem isso também. Então, assim, as pessoas ainda têm uma ideia de que a função de coordenação ou chefia tem que ser feita por uma pessoa velha, né? Ou de experiente. Tem experiência. Mas, assim, quando eu entrei no Procon, na direção do Procon, isso já faz 11 anos, eu tinha meus 20 e poucos anos. E, assim, quando você é muito jovem, você não tem credibilidade. Quando você é velho, você não tá atualizado. É meio que assim. É difícil. É difícil, mas eu sofri, assim, algo muito nítido, tipo, de você manter em contato, né? Vou falar na direção do Procon, com empresas, grandes empresas, bancos, principalmente, é sempre a chefia daquele local que vem até o Procon para conversar, para disponibilizar os canais de atendimento, enfim. E por muitas vezes, pelo telefone, igual eu falo, minha voz não dá, né, gente? Pra trabalhar no rádio, mas enfim. A pessoa falava, não, mas eu queria falar com a diretora. Eu falo, eu sou a diretora, né? E aí, não sei se você achava que tava falando com algum estagiário ou algo do tipo. Mirim. E por muitas vezes também de chegar no local, né? Às vezes eu já recebi um gerente de banco uma vez que ele abriu a porta da sala, as meninas que trabalhavam comigo indicaram onde era a minha sala, ele abriu, ele falou, posso falar com a diretora? Eu falei, sou eu mesmo. E você percebia a cara de espanto dele em ver que era eu. Depois ele confessou, ele falou, eu não achava que você, tipo assim, era uma mulher tão jovem que tava aqui. Olha então a idade não te dá credibilidade, eles acham que você não tem credibilidade porque é jovem e porque é mulher também, né? Aí você começa a fazer trabalhos, movimentos e fala, nossa, mas é aquela menina lá, né? Enfim, a gente sofre, acho que ainda até hoje, na assessoria parlamentar também. Mas você é assessora de vereador? Nossa, mas assim, dessa idade, você entende alguma coisa? A gente estuda, né? Olha só. né? Mas a gente... E o mundo da política é um pouco pior, né? Porque eu não tinha essa noção. Quando eu saí, eu trabalhei por muito tempo numa igreja evangélica, então de alguma forma eu ficava um pouco mais blindada dessa questão do assédio. Então, quando eu passei a trabalhar no município, eu lidava com os homens, assim, sem essa malícia toda. E eu tive que aprender... de fato a me comportar. Tem um jogo de cintura. Infelizmente, porque é horrível dizer isso, mas eu tive que aprender. Fora o que a gente sofre do fato de você estar naquele cargo ou naquela função e acharem que você chegou ali por algum motivo ou envolvimento com homens da chefia, né? Aqueles que estão acima de você. Isso. Hoje menos. Hoje eu sofro com isso menos porque já faz
acho que 8 anos que eu tô na vida pública, né? Mas no começo isso era muito intenso. A gente sofre isso o tempo todo. Ela deve estar ali porque, de alguma forma, ela sai com chefia, tem algum envolvimento com chefia. Então, a gente que é mulher, exercer um cargo de liderança não é fácil. Até porque a chefia gosta de parecer que sim. Então, a gente fica numa situação muito complicada. Porque, inclusive, se você se negar, né, o que já aconteceu, você acaba sofrendo outra violência, né? O assédio por parte dos colegas. Depois, se você se recusa a acolher aquele assédio, o simples fato de você não retribuir o assédio é mal visto entre as pessoas, e aí você sofre outra violência e, via de regra, você é colocada de lado, porque é uma inversão, né? Porque nessa vida política a gente não passou num concurso, né? A gente tem um amigo que fala, a gente não passou num concurso, então ou as pessoas imaginam, no imaginário das pessoas, a gente tá ali porque alguém colocou, e o motivo de uma mulher estar ali é certeza que ela tá saindo com fulano ou com ciclano, e infelizmente as próprias mulheres também nos oferecem, né? E eles não vão nunca pelo motivo, aquela pessoa é capaz, aquela pessoa é instruída, né? Isso vai com o tempo, alguns reconhecem, né? Sim, mas vai vendo assim, o trabalho, é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil ter o reconhecimento do trabalho. Até a gente sofre isso não só pelos homens, por outras mulheres também. Verdade. Às vezes querem ocupar a mesma posição, né? E aí a gente sofre isso por Querer outras puxar mulheres. o tapete, né? Isso é o famoso puxar tapete. Mas porque todos nós fomos educados, né, num sistema patriarcal machista. Então, todos nós precisamos nos desvestir do machismo. Então, inclusive as mulheres se veem como adversárias o tempo todo. Então, não é engraçado, mas eu me separei, né, do meu primeiro marido. E na sequência eu perdi muitas amizades, porque todas as mulheres acharam que eu ia me relacionar com os maridos, assim. Então eu tive isso é muito as comum. mulheres acham que separada você, porque está solteira, vai querer se relacionar com aquelas bonitezas. Aquelas coisas lindas. Né? Não, nem que fosse, eu tô brincando, mas Mas é um negócio muito triste mesmo, né? Você não ser reconhecido pela sua competência, né? Você estudou, você ralou, você acordou cedo, dormiu tarde, né? E mesmo assim você não é reconhecido pela sua competência. Realmente é um negócio muito triste. Para vocês duas, vocês foram as primeiras mulheres a ocupar o cargo que vocês ocupam ou ocuparam, ou já havia na época antes? que eu estive no Procon, eu cheguei a conhecer 2 ou 3 diretores anteriores, mas eu não lembro de ter tido diretora mulher na direção do Procon, não sei, aí precisava ver historicamente. Mas eu não sei se teve mulher, Pelo não. menos você não Pelo conheceu. menos eu não conheci, eu não me lembro de alguém ter falado. Sim. Não me lembro. E eu fui chamada para ser secretária municipal junto com uma onda, né, de valorização Sim. da mulher, como era um partido mais progressista, então eu, junto com outras, eu sei que foi uma administração que teve várias mulheres como secretárias, e isso foi, ao meu ver, foi muito bom para a cidade. Eu não sei como que tá o ranking hoje, não sei quantas mulheres. Hoje é bem menos, né? Impostos menos importantes, né? Eu lembro que naquela época tinha mulheres, por exemplo, na educação. Naquela época tinha muitas na secretárias. Saúde era muitas mulher. secretárias, né? E daí tinha muitas secretárias, e além, na sua época, e além de secretárias, diretoras e chefia de gabinete, que é o que vem abaixo. Então tinha muita. Hoje é um pouco, hoje tem menos. Mas vai também da política do Sim. partido, né? De Que tá na administração de quem administrando. tá. E fora que, assim, o preconceito também, eu falo assim, vocês comentaram da posição, não dizendo que
nós somos lindas, né, Fernanda? Mas nós somos. Mas além do fato de... Muito modesto. Modesto também, ó, lógico. Mas além do fato de você ser mulher jovem, ter boa aparência, vamos falar assim, você mais humilde. Essa parte o Rafael fala. Você também sofre preconceito, principalmente Sim, de outras mulheres. sim. Agora, se fosse uma mulher velha, lá de qualquer jeito, relaxada, às vezes nem chamaria atenção, eles não ligariam e nem fariam nenhum tipo de comentário. Mas a gente também sofre preconceito pela aparência. No meu caso de hoje, né, de onde eu trabalho, eu falo que a gente é um mandato grávido, porque a deputada está de licença maternidade, agora a gente está em período de licença, né? Mas ela assumiu o cargo e logo engravidou do segundo bebê. Logo de cara a gente já começou a enfrentar, né, as dificuldades de um sistema completamente engessado, e a gente é um mandato onde 70% é constituído de mulheres, então somos várias mulheres naquele gabinete, mas é um ambiente muito hostil para todas nós, né? Então, os deputados tratam a gente como se fosse um gabinete de café com leite, como se a deputada ela é a única do nosso partido, então ela é líder, né, do nosso partido, então tem certa força. E aí, quando foram escolher a presidência da CCJ, se eu não me engano, um deles falou assim para ela, falou, não, deputada, pode ficar tranquila, a senhora já foi eleita a deputada mais bonita da Assembleia. Como se ela quisesse ser. Ou seja, brinca aqui de fazer outra coisa, porque Política você política não sabe. a gente faz, deixa com a gente. Dentro do próprio, né? Dentro da... pessoal E aí do meio, a gente enfrenta mesmo todas as dificuldades. São poucas as assembleias que têm um estatuto que prevê licença maternidade. Então, estamos aí na luta para construir as políticas necessárias para todas nós, porque além de a gente ter que eleger as mulheres engravidam, enfim, precisamos garantir que as mulheres grávidas também legislem. Bom, então vamos lá. Além de todas essas funções que essas mulheres exercem, né, Otávio? Pois é, Vinícius. Elas fazem mais coisa ainda. Então eu quero começar pela Fernanda, né? Você tem um projeto, né, que é o projeto Mulheres em Araçatuba. Queria que você falasse um pouquinho disso também. Bacana. Aliás, acho que tem um episódio engraçado que foi essa página que nos aproximou, né? É verdade, é isso mesmo. E aí a gente deu risada na sequência quando a Cris disse que foi procurar mulheres em Araçatuba e tinha bastante mulheres de programa e a nossa fanpage. E quando ela digitou no Face, apareceu o nosso. Que tal digitar mulheres em Araçatuba? O que será que aparece? E eu não Mas tinha. foi válido, pensa. Com certeza, verdade. Esteja aparecendo dessa forma, né, Cris? Mas então, assim, não lembro há quanto tempo, mas já faz um tempinho que eu me dispus a montar essa fanpage para potencializar os trabalhos das mulheres em Araçatuba. Enfim, com cunho político, empresarial, para de fato empoderar social, empoderar o trabalho das mulheres. De tempo em tempo a gente se reúne para tratar de temas. Não só a página, mas a gente tem um grupo de WhatsApp, então a gente não se acessa tanto, porque a gente sabe que a vida é corrida, né? E cada uma tem os seus afazeres, mas a gente tem um grupo de WhatsApp e quando tem questões que estão pegando, a gente se ajuda, né? Mas de tempos em tempos a gente se reúne para estudar sobre temas e aí por isso também que a gente se aproximou, né, Ellen? Porque num período a gente foi buscar o conceito de feminismo e porque o feminismo é um tema que assusta, né? A palavra feminismo assusta e então a gente foi estudar e a gente chegou à conclusão, a feliz conclusão, e eu agradeço bastante aquele período,
porque a gente chegou à conclusão de que não somos feministas radicais, somos feministas interseccionais, e aí vale falar um pouquinho sobre isso, porque as feministas radicais são as feministas da primeira onda feminista, que são aquelas que buscaram os direitos ao voto, enfim, mas elas também faziam muita... eu chamo de machismo ao contrário, né? Porque elas acham que o homem é o centro dos problemas, né? Então elas não entendem que o homem também é vítima de um sistema machista patriarcal. Sim. Então, por exemplo, hoje as feministas interseccionais aceitam os homens na luta, né, junto conosco, tanto quanto as trans feministas, porque se as trans não seriam bem aceitas pelas feministas radicais, porque se trata de homens que se transformaram, né, então são homens ocupando espaços de mulheres que nem a gente tem, né, então é outro nível de disputa, então as transfeministas também não seriam aceitas pelo feminismo radical, mas a gente entende que tudo que é radical não é bom. No feminismo interseccional, então a gente aceita as mulheres negras, todo o recorte, né, de mulheres e toda a classe social, e os homens também são aceitos na luta como parte da solução e de uma nova cultura, né, porque a gente precisa educar os nossos filhos com uma outra cabeça, né, porque se a gente chegou até aqui com essa consciência, com essa educação, foi porque alguém nos ensinou assim. Sim. Então, os nossos filhos precisam ser educados de uma outra forma. Legal, porque assim, quando se ouve falar de feminismo e esse movimento de mulheres, logo já cria aquela ideia extremista, né? O pessoal, o homem é o problema de tudo, as mulheres são melhores né, e acaba criando essa divisão, né? E não é isso, como você falou, vocês se reúnem, são flexíveis nas ideias e a tendência é agrupar, é somar a força um do outro, né? E também não é tão fácil fazer essa reflexão, porque de fato, às vezes a gente olha para vocês e dá vontade Sim, de claro. passar por não cima. Que nós somos perfeitos, não, tá? Mas assim, a ideia de feminismo hoje em dia feminismo, pronto, já vem essa ideia já na vem cabeça, aquela imagem das mulheres arrancando o sutiã Isso, sem depilar, né, as axilas, Verdade. enfim. Hoje tem as mulheres que querem depila, se não quiser não depila, mas enfim, não é esse o cerne Sim. da questão, né? O que o feminismo interseccional busca é igualdade. Então, se tivesse como a gente mudar o nome, seria mais educativo, né? Se a gente pudesse se chamar igualitarista, talvez Sim. fosse Legal. mais fácil de explicar. Porque a sociedade é uma só, né? Não adianta você ficar subdividindo ela, porque aí você causa esse tipo de lacuna mesmo, né? Fica um grupo com mais poder econômico de um lado, o outro com um pouco menos poder econômico do outro, esse que tem menos já é prejudicado, né? Se tem um grupo que tá mais próximo da política e o outro nem tanto, esse que tá mais longe já é prejudicado. Então eu acho que tem que tratar a sociedade como um todo e, como você disse, né? Todo extremismo é ruim, né? Não tem um extremismo bom, né? Não tem. Nada que seja extremo será bom, porque o fim vai ser, por exemplo... Uma parte, não todo, e a gente pode chegar no que seria um erro, no contrário, né? Porque o machismo é a dominação do homem sobre a mulher, né? E a gente pode chegar num momento em que as mulheres dominem os homens, o que também não será bom, porque aí vai ter que ter um movimento contrário, né? De um combate à violência das mulheres contra os homens. Extrapolando. Realmente. Então, sempre o equilíbrio é o melhor, né? Enfim, é o que eu penso, e essa é a linha do meu feminismo, né? Deste grupo. Tanto que, recentemente, a gente fez, por exemplo, um curso de aula de mecânica básica para as mulheres, deu bastante público, já estamos marcando outro, vamos
marcar outro para o mês que vem ou em maio, não sabemos ainda, mas já tem bastante procura. E a gente contou muito com os meninos, né? Porque estão aí fazendo essa parte já faz tanto tempo. O Rafael entrou na jogada. Rafael entrou. Tá apanhando aqui no bairro, porque agora é feminista. Legal. É que a gente gosta de homem, né? E eles têm que participar, porque não adianta. Claro, a gente se encontra. Na verdade, são afinidades, né, Fernanda? A gente foi se encontrando e juntando com outras mulheres por afinidades, às vezes pelo não propósito inicialmente, mas pela mesma história, mesmo assunto, né? Nós nos separamos, nós temos filhos pequenos, da Fernanda já são moços, mas você tem filho pequeno, então você sai para trabalhar todo dia cedo, você tem que dar conta do filho, da casa, do trabalho, enfim, muitas do orçamento doméstico, todo da casa. Então, nós fomos nos juntando por afinidade. Aí a Fernanda já se conhecia há mais tempo e a Fernanda juntando essas mulheres e fomos trabalhando com isso. E quando você chega no fato específico da violência contra a mulher, a gente não tem como descartar os homens. Sim, não é? Sim. Então, não adianta a gente trabalhar, fortalecer uma mulher que sofreu algum tipo de violência, sendo que esse homem não está sendo tratado se ele foi o causador do problema que ela está vivendo. E ela vai se relacionar com outros homens e ele vai se relacionar com outras mulheres. Sim. Né? Então, o propósito de trazer os homens para fazer parte do nosso trabalho, do nosso grupo, é esse. É fazer o debate do assunto, é mostrar para eles que não é assim, que tem outras formas de fazer. E a gente vai conseguir, né, Rafa? Com certeza. Nós vamos conseguir, que é aqueles que de alguma forma vamos ressocializá-los. Que de alguma forma não... Igual eu comentei outro dia que o homem que é preso pela Maria da Penha, se ele não for tratado, né? Não como doença, eu não falo como doença, mas for tratado na sociedade, né? Questão, Passado acho que é educacional social, mesmo. educacional. Ele não foi sim, educado. verdade. Às vezes a educação dele foi aquela e ele acha que aquilo é certo. Sim. Ele vai sair, ele vai se relacionar com outras mulheres, ele vai se relacionar com outras mulheres lá dentro também, e essa mulher também vai ter outros relacionamentos, né? Ela precisa estar fortalecida para outros ou para deixá-lo. Então, é essa a nossa ideia também, esse trabalho das mulheres. Então, nós não somos, a gente raspa o braço, a gente depila, a gente usa sutiã. O que a gente quer, porque tem bastante que não e tá tudo bem. Mas Usar ou não usar, depilar ou não depilar. Isso, mas nós Aí não fica somos, tudo não bem, somos do mesmo essas jeito. radicais, queremos que eles participem. E eles nos ajudam a construir, né? Ter a ideia e a opinião do homem é uma construção também no trabalho, porque senão a gente enxerga só como mulher, nós não fazemos dois lados, né? Sim, claro. E vocês, sempre quando podem, se vocês fazem reuniões e... Claro que é difícil, né, reunir todo mundo, mas vocês se reúnem e definem pauta, assunto e fazem Isso, os pelo debates. menos uma parte nossa a gente se reúne, né, Fernanda? E a gente traz assuntos, traz pautas. São Legal. tantos assuntos que, igual esse grupo que a gente tem de WhatsApp, que várias mulheres participam, homens também fazem parte desse grupo, e assim, a gente alimenta ele de conteúdo, de assuntos que às vezes a gente nem consegue, né? É uma demanda tão grande o assunto que a gente não consegue, às vezes, ver tudo, mas a gente vê o máximo, e a gente se encontra, traz algumas pautas, coloca alguns encaminhamentos e passa para as demais. Um trabalho de formiguinha, mas a gente Claro, não desiste. Sim, Tem legal. que fazer. Interessante, eu lembrei da fala da Silvia, né? Que foi o podcast anterior, que ela é a gerente do Sebrae daqui de Araçatuba. E ela passou uma mensagem para as mulheres e você vê como que o assunto tem que ser cutucado, tem que ser falado, porque quando a gente começou esse projeto do Mês das Mulheres, eu não tinha nem pensado em 1001 possibilidades, né? Mas no que a Silvia falou, esse realmente não tinha nem... Eu até fiquei meio assustado, assim. Que ela falou, e é real, das mulheres que estão em situação de risco, né? E vocês devem, como faz esse trabalho social, deve ter contato com muitas delas, né?
Infelizmente, mas felizmente por elas encontrar vocês, né? E a Silvia tocou nesse ponto, assim, ela falou, para as mulheres, se você trabalha, se você está em casa, para as mulheres que estão num grupo de risco, a mensagem dela foi muito impactante, assim, muito forte. E eu não tinha nem parado para pensar que haveria possibilidade de alguma mulher estar em risco, né? Com certeza, eu espero muito que tenha mulheres nos escutando, Sim. Porque o tema parece romântico, né? Parece bacana, porque está ocupando espaço na mídia e é até legal, né? Falar assim, a mulher precisa ocupar, precisa. Mas tem mulheres muito oprimidas ainda. E elas, às vezes, nem sabem que estão sendo Sim. oprimidas. Porque, às vezes, por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar é que a gente já quis falar sobre violência, reunião de pais e mestres. Quem frequenta essas reuniões normalmente é a mãe, né? Normalmente. Mas eu fico pensando que se a gente fizer isso, pode ser que se o marido descubra, ele não deixe ela frequentar, né? Então, é muito temerário que a gente faça essa abordagem de qualquer forma, porque o marido, os homens, né? Esse homem violento que acha que tá tudo bem bater na esposa, e isso é uma praxe, ele não vai ficar feliz, e se ela ousar buscar ajuda, quiser alguma ajuda nesse sentido, com certeza ele vai voltar a praticar a violência. E muitas delas não procuram ajuda por medo mesmo. Então, se alguma tiver nos ouvindo, tem várias formas de sinalizar que está sofrendo. Manda sinal, faz um pisca pra gente, né? Que a gente dá uma força. Até as ferramentas de internet, né? Uhum. Eu acho que facilita isso, né? Esse contato com essa mulher que tá nesse estado, né? Então, por exemplo, a gente sabe que o podcast quando ele é, numa grande maioria, 99,9%, a pessoa escuta no fone de ouvido, né? Então aqui a gente tem vontade para falar o que quiser, né? Verdade. E então, se você tá assim, procura aqui as meninas, né? O básico é ligar 180, né? Que é o telefone que você liga quando você tá em situação de perigo. Hoje eu liguei, porque a gente tentou ligar esses dias e não conseguimos o contato. Hoje eu liguei, funcionou. Então, 180 funciona, liga, né? E se não, sabe uma coisa? A gente lançou recentemente, acho que a gente vai falar já sobre a Casa Maria, mas a Casa Maria é uma associação que pretende ser uma casa de acolhimento, né, a vítimas de violência, e a gente está em construção. Mas a gente falou disso num momento muito oportuno, que é o mês da mulher, e muitas mulheres começaram a nos procurar para se voluntariar. Só que por trás dessa procura, eu percebo que tem uma necessidade de falar a respeito, né, da violência. Então, muitas das pessoas que se oferecem também estão passando por violência. E a violência, é bom a gente lembrar que não é só a violência física. Então, a violência física é o último estágio, né, da violência. Agora, a violência psicológica é muito importante a gente falar, porque aquela coisa do marido fiscalizar, controlar onde você vai, com quem você tá, achar o tempo inteiro que você tá traindo, ou ter a senha do seu Facebook, das suas redes sociais, fazer o controle do seu WhatsApp, isso tudo é violência. E você sofrer ameaças, enfim. Tem uma série de violências, né? A violência patrimonial, violência institucional, tem vários tipos de violência que também são passíveis de denúncia, e a gente dispõe, eu, por exemplo, disponho meu telefone pessoal, as outras participantes também, enfim, temos a página que depois a gente vai falar a respeito, porque a gente tem mecanismos na cidade, e se a pessoa não quiser, os governamentais, a gente tem os parceiros que também podem nos ajudar a enfrentar essa dificuldade.
existe recurso, né? Então, existe recurso. Exatamente. Não fique parada, não fique com medo, alienada. À mercê, né? Hoje tem muito recurso e dá sim para dar um jeito, dá sim para resolver. E agora eu quero saber de você, Ellen, né, sobre o seu projeto, né, no Facebook, onde você fala da defesa do consumidor. Isso, eu criei uma página, né, no Facebook, o pessoal que quiser ir participar, é Ellen Grangeiro. Eu passo dicas e orientações de defesa do consumidor, dados informativos. Faz um mês, mais ou menos, que eu criei essa página e tá bem legal, né? As pessoas... eu coloco vídeos e também informações rápidas e básicas. Sim. Vídeos curtos e objetivo, para que a pessoa consiga entender rapidamente aquele direito que ela tem. E tá aberto ali também para opiniões, para pedido de algum assunto, porque é tanta coisa, né? O direito do consumidor, ele é muito amplo. Algumas pessoas confundem o direito do consumidor com outros direitos, ou todo problema que a pessoa tem, ela acha que é direito do consumidor. Isso. A gente já nasce consumindo, na verdade, mas... Nem tudo não é o assim, problema nem de tudo consumidor. a gente resolve com o direito do consumidor. Às vezes é direito civil, às vezes, enfim, até direito penal, mas a página eu criei para isso. Eu sempre quis fazer esse trabalho. Tenho vontade, e não é só para consumidor, tá? Para fornecedor também, que queira, de alguma forma, algum tipo de orientação. E querendo ou não, você orientando o consumidor, você está orientando o fornecedor, né? Sim. Sim. Ter aquela relação ali de consumo mais amigável, mais justa. E essa foi a finalidade da página. E tá legal, tá gostoso, o pessoal tá participando. Na minha cabeça, que sou da área, tem muito assunto. E às vezes você não sabe aquilo que seja mais interessante ou não. Então eu vou ali uma vez por semana postando um vídeo ou algum informativo de algum assunto que eu acabo escolhendo, ou o pessoal às vezes acaba opinando, mas tá aberta a sugestões, assuntos que as pessoas querem saber e às vezes eu nunca postei lá. E tem também o WhatsApp. Tem o WhatsApp direto da página, que também pode falar comigo e tirar suas dúvidas. Às vezes é um caso específico, né, da pessoa. Sim. Ela não quer saber sobre o assunto, mas quer saber do caso dela que tá acontecendo. Pode também me mandar mensagem, que eu tô aí à disposição. Mas logo tem muita sugestão ali, vai. Eu tô apaixonada pelo... Assunto tem muito. É muito assunto que às vezes a gente se perde, né? Não sabe, às vezes, o que é mais importante pra você hoje não é pro outro. Enfim, às vezes é situações. Os assuntos passam por situações. Eu tô bem apaixonada pela fanpage da Ellen. Fico observando lá, porque é uma mulher, né? Sim. Porque ousou fazer alguma coisa pro bem, né? Bem das legal, pessoas. Né? Não tem isso. Eu nunca vi. Pro lado sempre, né, da defesa do direito da mulher. E dá muito pra fazer esse casamento, porque normalmente as mulheres que precisam, né? Precisam muito. Hoje em dia as mulheres, igual eu comentei anteriormente, que muitas são ali o financeiro da família, né? Então, ali... E a relação de consumo está totalmente vinculada a isso. Então, as mulheres... Mas a gente também é muito ludibriada por ser mulher, né? Então, assim, eu tô bem feliz, tô apaixonada mesmo, sou fã, acho que já recebi o selo de super fã da página. Da página, acho que de vocês também, viu? Do podcast. Porque eu fico pensando nisso, até a aula que a gente fez, né, a Ellen falou sobre isso, a aula de mecânica básica, porque quando a gente entra numa oficina mecânica, não é incomum a gente ou ser cantada ou ser passada para trás, né? O mecânico falar que a gente que vendeu coisa que não vendeu. Então, eu vou deixar essa recomendação lá na sua página. Eu vou pedir para você falar sobre isso. Vamos falar sobre... Já tem uma aí, ó. Já tem.
Aí, ó. E assim, eu sou do tipo que eu já pensei, você falando isso, eu já pensei até num projeto. Os restaurantes são obrigados a colocar o cardápio na porta do estabelecimento, né? Na verdade, você não é obrigado a entrar dentro do restaurante pra saber o preço da comida, o preço do couvert, enfim. E eu acho que as oficinas deveriam fazer isso, viu, Rafa? Ai, bicho. Não é? Porque daí não tem como enganar as mulheres. Vamos colocar a tabela de preço. Então o Rafa vai ter que colocar lá na frente preço especial para as mulheres. Aí tem as promoções para as mulheres, né? Pior que o pessoal confunde, né? Porque eu falo pra ele, você trata bem as meninas, cuida das meninas, trata direito. Mas ele trata, né? Mas aí as meninas confundem um pouco, né? O que tem de menina aqui? Você precisa ver como que acaba farol, lâmpada das meninas aqui no bairro. Assim, é o Aí tratar já- bem. Aí já é um Brincadeira. outro problema. É bem. Só. É brincadeira. E é muito engraçado essa parte, principalmente de preço, né? Vou falar o que aconteceu comigo ontem. Ontem eu passei num buraco e a roda do meu carro amassou. E aí o pneu automaticamente murchou. E graças a Deus eu tava próximo de uma borracharia, né? E aí eu fui lá. E aí eu não sabia se o pneu tinha furado. Como eu tava próximo, eu não ia fazer o que o Rafa me ensinou, que foi trocar o pneu. Falei, deixa eu ir ali. Aí, chegando lá, o cara tirou o pneu e veio me mostrar que foi a roda que tinha amassado. Ele falou, tá bom, eu vou desamassar. Eu falei, mas tem como? Ele falou, não, tem, eu vou desamassar a roda. Aí, na hora de pagar, eu fui lá, paguei o preço que ele me cobrou, né? E cheguei em casa e falei pro meu irmão, Everton, amassou a roda do meu carro, eu fui desentortar. Era esse preço mesmo? Fui perguntar pro meu irmão se era esse preço mesmo, porque a gente, primeiro que é difícil acontecer, e a gente ia até lá. Mas a gente não tem noção. Se ele cobrasse de mim 50, 100, sei lá, 200 ou 10, eu não saberia qual a média de preço de um tipo de serviço desse. E é normal. Meu irmão disse que é o preço normal. Então aparentemente, ok. eles não me enganaram por ser Tá mulher. mas Dentro lá também a caixa era uma mulher, tinha uma outra mulher recepcionando. As mulheres também estão ocupando esses tá bom, espaços, né? né? Já tá Sim. bom. Já A gente melhorou. se sente mais em casa. Tava passando novela na televisão. Mas que borracharia. Olha só, cara. Borracharia moderna, hein? Poxa. Bom, já mudamos, porque antes a gente chegava, tinha foto de mulher pelada, Sim, né? os calendários, As os famosos revistas, calendários, né? E as revistas do lado revista, na tudo. sala de recepção, né? Falamos dos projetos de cada uma, mas vocês têm um projeto em comum que vocês exercem juntas. Eu queria que vocês falassem sobre isso. Vou começar pela Fernanda. Muito obrigada por essa pergunta. A gente, de fato, se afinou com esse tema e temos uma parceria agora com outras mulheres, que são Jamile, Joyce e Tainá, e fundamos a Casa Maria, que, na verdade, é um sonho, né? Que agora está passando para a prática, e é uma associação que pretende ser uma casa de acolhimento a vítimas de violência, mas para isso de fato acontecer tem um caminho a percorrer, que é essa parte burocrática, e tem que ter tempo mesmo para você estabelecer convênio com o poder público. Então, enquanto isso, a gente está reunindo as nossas forças para fazer o acolhimento da forma como a gente consegue, que é, como a gente já falou anteriormente, né, buscando o que a gente tem de recurso no poder público, que é o CRM, que é o Centro de Referência da Mulher, outras instituições que oferecem atendimento psicológico e outras parcerias voluntárias que também oferecem conselhos jurídicos, como é o próprio caso da doutora Ellen, né? A Ellen está presidente da casa e tem nos ajudado bastante com conselhos jurídicos, e temos juntado forças, reunido forças com as pessoas que querem se voluntariar, como foi o caso do Rafa, que ofereceu para nós a oficina de mecânica básica para mulheres, e a gente vai fazer outras. Também fizemos uma roda de conversa sobre masculinidades tóxicas, e quando a gente tiver outra, eu quero contar com a presença de vocês, inclusive. E também fomos na escola, né? Teve o evento de domingo. Evento de domingo que a gente foi na praça, tivemos a presença de alguns adolescentes, porque a gente quer mostrar isso, que essa luta não é só das mulheres, né? Nem poderia. Então, todo mundo é parceiro, as crianças, os adolescentes.
e os homens. Fomos na escola, que foi uma experiência muito incrível, e a gente não tinha noção de onde a gente estava entrando, mas a gente sabia que o efeito seria o efeito que com certeza causaria, e a gente teve notícias depois de que as crianças ficaram muito felizes assim com a presença e com o tema. Foi muito desafiador para nós, porque 2 turmas de 9º ano e uma de 8º ano, a gente saiu de lá esgotada. Mas foi uma experiência para mim maravilhosa, porque às vezes a gente não tem noção de que coisas basilares, né, para nós tem um efeito muito grande. Ali muitos filhos de presidiários, muitos frutos de violências, né? Então foi significativo. Eu acho que é isso para isso que a Casa Maria nasceu, para falar sobre as violências, e por mais que pareça chato e inoportuno e um vitimismo das mulheres, eu tenho sempre a esperança de que um dia a gente vai ver esses índices de violência abaixarem por causa do nosso trabalho que é diário, né? Mas já vi estudos e que não será nessa nossa geração, né? Porque uma coisa é a gente ter a sensação do aumento de violência, porque também tem aumentado o número de denúncias. Então, por um lado, é muito bom que as denúncias tenham aumentado, mas também tem essa sensação de que porque a gente fica bem de cara com a violência. E tem uma outra reflexão que eu faço, de que por que estamos alcançando espaços novos e diferentes e lutando? É por isso que eu digo que não é tão romântico assim, essa coisa da gente buscar ocupar os espaços, porque a gente vai lutar diretamente. Se tem uma vaga só de emprego, a gente vai brigar diretamente com aquele homem, né, que sempre ocupou. Então, na força, dificilmente a gente vai ganhar, porque geneticamente a gente é diferente, né? Constituído é diferente, por mais que tenhamos mulheres aí que são mais fortes que os homens, né? Mas é uma briga, uma disputa de espaço mesmo. Então, eu acredito que porque a gente tá ocupando espaços novos, a violência também tá aumentando, porque não tá sendo no debate que a gente tá ganhando, né, as disputas. Então, tem uma certa irritação por parte de homens, não vocês, graças a Deus, mas mas a gente tem ouvido falar de pessoas muito próximas de nós sofrendo violências muito absurdas, aquelas que a gente não está acostumado. Então, eu acho que isso é um reflexo da nossa ocupação, né, da nossa projeção como mulheres. Então, eu queria chamar a atenção para isso, de que há esse fato de que a sensação de aumento de violência significa também um aumento das denúncias. Isso é bom. É bom. A Casa Maria veio para isso, então a gente está nessa caminhada de construção e toda ajuda é bem-vinda. Então o nosso slogan é: a casa é sua, pode entrar, porque pode entrar seja precisando de ajuda quanto oferecendo Legal. Ajuda. Muito bom. Legal. E tudo isso que a gente está falando vai estar todos os links na postagem desse episódio. Então, vai estar da página Mulheres em Araçatuba, da página da Ellen, da página da Casa Maria, vai estar tudo ali. Você entra no votecast.com.br, vai lá, acessa, curte, acompanha, né? Se você tem como ajudar, ajude. Se você precisa de ajuda, busca essa ajuda, que vai ser bem rico, né? Com certeza. Muito bom. E a gente queria agradecer muito o Votecast por essa iniciativa. Parabéns mesmo, porque fazer um mês só com as mulheres é inusitado, necessário, mas a gente sabe que quem ocupa o mercado aí sempre foram os homens. Então não sei o que isso significa financeiramente para vocês, mas parabéns. E conte conosco, conte com as nossas páginas também para divulgar o trabalho de vocês. Eu também queria agradecer vocês e parabenizar, porque a gente vê que são vários projetos voltados, né? E ver que vocês falam com entusiasmo
e com paixão naquilo que estão fazendo, né? Que isso eu acho interessante. Que a gente está gravando aqui é áudio, né? Mas olhando para vocês, falando sobre, é interessante como é importante essa questão para vocês, né? Cada um na sua área, cada uma com o seu projeto, que se juntam, tentam ajudar para uma causa nobre, e é nítido a paixão pelo que vocês fazem. Parabéns. Pra gente é uma honra ter vocês aqui, com tantos projetos que vocês fazem, né? E o Voticast poder participar juntamente também. Aí, né? Pô, a gente agradece pelo... Não, tá, a gente tá no participar. A gente tá bem no meio desse mês, né? Do especial de mulheres, e olha... posso até falar pelo Vinícius que eu e o Vinícius aprendemos assim muito. Verdade. Né? Que bom, esse é o objetivo. Foi muito melhor do que qualquer projeção que a gente tivesse feito, né? E até quando a gente lançou o spot do mês das mulheres, a gente começou já a receber contatos de mulher. Eu faço isso, eu faço aquilo. Fala, não, calma, vamos encaixar todas vocês, né? E a gente vamos esforçar para encaixar todo mundo que entrou em contato. Se deixasse, ia ser mais de um mês. Ia ser abril das mulheres, ai, que bom. Maio das mulheres, junho das mulheres. Olha, mas eu te passo o calendário, porque a gente tem data para comemorar o ano inteiro. Nossa, muita coisa, pode passar. E a gente fica feliz porque foi meio que no chute, assim, digamos, né? Na verdade não foi chute, que a gente olhou os números do podcast e tinha 99% homem e 0,5% mulher. Aí eu falei, tem alguma coisa de errado aqui, né? Nós não vamos conseguir fazer esse mês. Isso. A gente tá querendo. Porque o podcast, ele foi iniciado com a ideia de conter histórias inspiradoras, né? De inspirar as pessoas, né? Então, por exemplo, tem a Cris tá aqui hoje, do meu ladinho. Ela é uma inspiração pra mim, né? Tem a esposa do Vinícius, que sim, a história dela também, ele contou um pouquinho. Ela não contou porque ela tá fugindo do podcast. Como ela chama? Como ela chama? Natália. Chama Natália. Beijo, Natália. Ela tá fugindo, mas o Vinícius contou um pouquinho da história dela, porque ela é professora, no podcast que a gente gravou com o professor. Guerreira, só de ser professora, já sabemos que é guerreira. Ela é professora... Na rede pública de fundamental. Ah, tá. Guerreira mesmo. né? Então, a gente tá cercado de mulheres inspiradoras e o podcast que a gente faz com tanto amor, não tava difícil, difícil combinar com mulheres, né? Tá difícil de achar. Tanto que pra achar vocês também foi difícil, não foi fácil. Aí depois que a gente fechou o mês, falou, não, temos um mês, então vamos falar pra todo mundo, né? Aí agora a gente já tem mais um monte. O resto do ano. E isso é muito legal, viu, Otávio? Porque é o que a gente quer, né, Fernanda? É conhecer mulheres com outras profissões. Porque você arrumar um grupo só daquelas pessoas, aquelas mulheres que fazem a mesma coisa que você faz, não fica... acaba ficando... Não motiva, né? Tanto quanto, igual, eu sou advogada, a Fernanda é assistente social, aí a outra é professora universitária, o outro faz psicologia, aí vem uma dentista, aí vem uma fisioterapeuta. Isso. Então, assim, cada uma tem a sua história. Sim. Cada uma tem a sua luta, e essa troca de experiência e saber da história uma da outra é muito bom, é interessante, isso, falar com todas, cada uma aí no seu ramo, e a gente se junta e vira uma coisa só. Exatamente. Esse é o grande intuito aí. Vamos lá então, Otávio, vamos fazer a nossa pergunta, que é a pergunta do mês. Isso aí. Né? Para todas as nossas convidadas. Eu quero começar por você, Fernanda. Qual que é o seu conceito de mulher moderna? Eu não vou filosofar muito, não. Fica à vontade. Enfim, o conceito de mulher moderna, para mim, é mulher independente, né? Que busca os seus objetivos, que paga as suas contas,
praticamente, eu digo para todas as mulheres que me perguntam sobre como é ser livre, né? Eu não acho que a gente é totalmente livre, mas de qualquer forma a gente busca ser. Eu falo que a gente constrói a nossa independência. Então a gente tem que ser forte o suficiente para buscar a independência e também forte o suficiente para aguentar as consequências, porque não é fácil. Não é fácil. Então eu sou dona do meu sucesso e também sou dona dos meus fracassos, né? Então não é tão simples, mas é bom para mim saber que eu sou responsável pelas minhas conquistas, pelas minhas derrotas e não tenho que ser culpada ou responsabilizada por qualquer coisa, porque não tem certo e errado, né? Por muito tempo a gente foi subjugada e a gente tinha que ser submetida a ordens, a decisões que não eram nossas, né? A gente tinha que vestir a roupa que diziam que a gente tinha que vestir, sentar do jeito que tinha que as pessoas falavam que tinha que sentar, casar com a pessoa que falavam que a gente tinha que casar, até a forma com que a gente fazia amor, ela era dita, né, pela igreja ou pelo Estado, enfim. Então hoje a mulher moderna é essa que tem vontades, que escolhe, que aguenta as consequências das escolhas. Eu acho que não existe um conceito, né? Também não vou filosofar porque eu nem sei filosofia. Brincadeira. Não estudei pra isso. Nem pra montar o conceito, viu, meninos? Mas, enfim, eu tenho a mesma ideia que a Fernanda. Eu acho que a mulher moderna é essa que se vira, vamos falar assim popularmente, né? Aquela que se vira sozinha. Eu confesso que eu me considero uma mulher moderna. Você dá seus tropeços, assim como a Fernanda falou, você paga o preço dos seus erros e também a vitória dos seus acertos. É aquela que levanta todo dia pra trabalhar, arruma seus filhos pra levar pra escola, busca na escola. Essa é uma rotina doida. Trabalha, busca, estuda. E a gente nunca tá satisfeita, viu? Né? A gente sempre quer mais. A gente sempre quer mais. A gente acha que a gente tá atrasada. Dependendo da situação, você pensa, nossa, mas eu não sabia isso, né? Que ruim. Você tá sempre buscando. E a gente se cobra muito, né? A gente se cobra demais. Acho que até mais do que deveríamos. Mas o fato de ser independente, o fato de ser livre, entre aspas, né? Um livre, não sei, cada um tem um conceito do que é ser livre. Mas ter a sua independência financeira, a sua independência emocional, gostar de si mesmo, estar bem com você mesmo, não depender do outro para ser feliz ou para estar feliz. Que venha um parceiro ou uma parceira que seja pra transbordar e não, né, pra essa dependência. Então eu acho que, na minha concepção, essa é a mulher moderna, né, que consegue ali de alguma forma, estar satisfeita com o seu financeiro, com o seu corpo, com a sua mente, com o seu vínculo de amizade, que se sente bem, faz aquilo que ela entende ser pra ela bom, não o que é para os outros, né? Mas o que ela entende pra ela é bom e eu gosto de fazer isso e eu vou fazer porque é o que eu quero, é uma realização minha. Então eu penso que dessa forma, né? A gente que é mulher hoje, a gente gosta de futebol, a gente gosta de luta, a gente gosta de cerveja, a gente toma uísque, enfim, várias coisas que para alguns não é coisa de mulher, mas faz Muay Thai, gente só não faz balé. Mas o Muay Thai a gente faz. Boxe e... Olha, cuidado, hein? Cuidado. Muay Thai, ó, tá moderno, hein? E lá a gente bate nos homens, né? Olha, isso que é o mais legal. Olha aí, ó, tá vendo? Eles aguentam a porrada. Então eu penso que dessa forma, sabe? Não sei se existe um conceito pontual aí direto do que é uma mulher moderna, mas eu acho que cada uma entende, né, ser moderno, às vezes da sua forma, da forma que você vive, às vezes todas elas se acham modernas. Isso, verdade. Cada uma cria o seu conceito. Isso, né? Pra mim é bom isso, pra mim é bom. Eu tô bem assim, então nada me incomoda, então eu tô vivendo a atualidade. E a gente vai aí se adequando.
Verdade. Se eu puder completar ainda, é isso. Não tem nada a ver com estar com alguém, né? Ou ter um companheiro ou uma companheira, porque a sociedade criou essa coisa de que a mulher não tem como ser alguém se for sozinha. Então parece que a gente sozinha está faltando alguma coisa, né? Tá faltando o homem, né? A tutela de alguém. Mas eu falo que a gente é tão livre, a gente tem que ser tão livre a ponto de escolher com quem você quer ficar, né? Então, se quer ficar sozinha, tá tudo bem. Se você quer ter alguém, também tá tudo bem. Né? Então, aquela que gosta de ser casada, que quer ser casada, que gosta daquela vida de esposa, que, né, que não vê problema nisso, também tá tudo bem. E desde que isso seja bom pra ela, tá ótimo. Bom, é isso aí. Agora vamos para... A gente não pode terminar o Voticast. É tradição. Que é uma tradição já. É tradição já no Voticast. Claro. Tem que ter uma história engraçada dos convidados, né, Otávio? Depois a gente vai lançar daqui uns 10 anos a gente vai lançar um livro só da história dos convidados. Ellen, eu quero saber de você, né, no seu trabalho, onde você exerce as suas funções, qual que é a sua história engraçada ou inusitada também? Uma que foi que eu já contei do fato de... A gente fala que é o preconceito, a pessoa chegar lá, olhar pra você, nossa, mas você tá nessa função? Eu, na data, na ocasião, eu achei super engraçado, porque eu pensei, meu Deus, o que ele tá imaginando, né? Olhou pra mim, pensou que tinha aqui atrás dessa mesa. Mas assim, você trabalhar no setor público, igual nós comentamos, existe muitas histórias assim, e com o fato que eu trabalhei e não só no atendimento ao Procon, mas até hoje as pessoas que me procuram, acho que relação de consumo são os fatos mais engraçados. Eu deveria ter feito um diário, que eu já teria lançado um livro, né? De histórias engraçadas no Procon. Nossa, imagina. São várias, assim, não só pelo telefone, as pessoas também vão lá, como eu disse pra você, as pessoas confundem os seus direitos, né? Então, na hora você tem que... É engraçado que a gente tem que atender e ficar sério, não dá nem pra rir, porque como você vai rir daquela situação? A pessoa tá ali procurando um direito, ela entende que ela tem. Né? Então, assim, eu tive um fato muito engraçado que foi de um sonho, doce sonho, né? Sonho de padaria? Sonho, de padaria, mas era de um mercado. O consumidor pegou um folheto na rua de um determinado supermercado da cidade e viu aquela propaganda, aquele desenho daquele sonho. E quando ele chegou lá e comprou, não era igual o desenho, era né? Um pesadelo, né? Não era igual, né? Aquela forma, aquele sonho com 2 dedos de recheio, assim, pra fora, né? E daí ele ligou lá no Procon porque ele queria reclamar, porque não tinha a quantidade de recheio que tava no panfleto, aquilo era uma propaganda enganosa, que tava enganando ele, tirou ele da casa dele, fez ele ir no mercado e não era aquela quantidade de recheio. Então, assim, a gente acaba tendo N histórias, né, no local de trabalho. Já recebi de mortadela, a pessoa comprou mortadela de uma marca, e quando ela foi comer, ela falou que não era daquela marca, porque tava muito salgada, ela tinha certeza que não era daquela marca. Apurado. Isso. Mas a etiqueta falava, né, que era daquela marca. Enfim, assim, várias situações que a gente considerava ali ser engraçado. Dentadura, né? Pra gente, o fato da dentadura é engraçado. Mas também tivemos casos de pessoas reclamando por dentadura. Enfim, tem vários casos engraçados, assim, que a gente acaba atendendo lá. E, assim, você sabe que a gente acha engraçado e a pessoa tem o direito de reclamar? Tem, todo mundo tem o direito de reclamar. Ela não concordou, ela tem o direito de reclamar. E por muitas vezes já aconteceu, vamos supor no caso do sonho. Eu não me lembro da resposta, ele só ligou, ele não chegou aí lá, mas se ele tivesse do lado, a gente tinha feito o atendimento. Tinha mostrado pro mercado que ele estava indignado com a quantidade de recheio do sonho. Podia ser que ele recebesse um outro sonho ou o dinheiro de volta. Não que o consumidor não estava errado em reclamar. Claro, mas é engraçado pra gente porque, assim, é algo que às vezes a gente desconsidera. Né? Mas pra ele era muito importante aquilo, às vezes. Ele realmente, assim, gosta muito de sonho e queria aquele sonho daquele jeito. A hora que ele viu a foto, ele falou, achei o sonho dos meus sonhos. O conceito dele foi ferido. Isso, então ele vai lá e ele foi lá e não era do sonho da forma que ele sonhou. Mas tem bastante, gente, tem bastante história engraçada e
Também quando eu tenho que contar uma outra engraçada pra vocês também. Quando eu fui assessora parlamentar, foi um cidadão lá no gabinete pedir LP. Ele gosta de ouvir. E os que ele tem, ele já ouviu tudo. E ele foi no gabinete pedir LP. Ai, você não pode me arrumar uns LP? Porque eu gosto muito e assim, eu não tenho mais o que ouvir. Não tem como você pedir pra alguém que tem ou arrumar pra mim um LP. Vários LPs, eu pensei... Ué? Ai, senhor do céu, eu posso ajudar o senhor de outra forma? Isso não tá muito no meu alcance. Conseguir uns LPs, ninguém nunca me pediu, Caramba, né? nem pra pedir um CD, né? Um pendrive, né? Com as músicas que você gosta. Me arruma uns 30... Na rádio. Umas 30 dias de Spotify, né? Sei Isso, lá, alguma coisa. Uma assinatura Netflix, sei lá, alguma coisa assim. Mas LP, então assim, trabalhar no setor público é assim mesmo. É gratificante o trabalho que você faz, o reconhecimento e as histórias que você ouve também. É muito... Você vê que tem gente que vai e faz algumas coisas que é por falta de informação, de instrução. Né? Ele não tem noção, né? Não tem. Acaba saindo verdade. essas pérolas aí, né? Isso, e acaba nos enriquecendo de conteúdo, né? Porque você nunca esperava ouvir uma reclamação desse tipo. Muito bom, muito bom. Mas agora tem a Fernanda, né? Ah, sim. Ela não vai escapar da história. De jeito nenhum. Tem que contar a sua, né, Fernanda? Eu tenho, até porque eu lembrei agora e eu fico feliz de ter lembrado dessa história, porque é da minha filha. Ela observa muito, né? A Raquel tem 12 hoje, mas ela tinha acho que uns 10. E, enfim, tô aí nessa luta, né? Defendendo as mulheres e ela só observa. O Estevão tem 14 e já é feminista também. É feminista. Mas a Raquel, ela observa, pondera, pergunta, né? Então, aí teve um dia que ela me perguntou: mãe, me fala uma coisa, vocês, mulheres, já conquistaram o voto, vocês já votam, vocês já estão trabalhando fora de casa, vocês já tem umas até que ganham mais que os homens, o que mais vocês querem? Vocês querem ser pedreiro? Falei, filha, também. Eu quero pelo menos poder. Se quiser. Claro, por que não? Ela nem se incluiu na pergunta. Não, né? porque ela não se intitula feminista ainda, não. Apesar de que eu acho que será. Tá caminhando pra isso. Mas ela foge um pouco desse debate. Ela fala, não quero discutir sobre isso, mãe. Então tá bom. Mas ela fica nessa observação. E aqui, né, amor, quando a gente se conheceu, acho que teve um amigo dele falou, você tá namorando uma feminista? Ele falou, não faz isso não, ela vai te dominar. Vixe, Rafael, ó. Elas vão dominar o mundo. Que insegurança é essa, hein? Traumatizado, amigo. Eu tenho um plano. Que amigo mais inseguro, né? Cara, né? O que ele passou? O que ele passou pra ficar assim? O que será que ele passou? Mas a gente que é mulher passa por vários, né? Falando de filho, vou falar rapidinho a última do Vicente, né? Tem dia... Tá ali, Ele dorme comigo, né? Então... Outro dia eu acordei e ele falou assim, nossa mãe, hoje o seu cabelo tá parecendo uma bruxa, hein? Tem dia que não tá tão assim bruxa. Aí eu falei, Vi, entende uma coisa, filha, a mamãe é bruxa. Na verdade eu sou uma bruxa disfarçada de mãe. Aí eu sou a bruxa, mas disfarçada de mãe. Aí tem dia que eu acordo e ele fala, hoje você não tá muito bruxa, seu cabelo. Criança de uma As sinceridade. crianças são super sinceras. Muito sinceridade. Demais. Mas com certeza teríamos sido mortas como bruxas em outras com épocas. certeza. Por isso que eu falei que eu sou uma bruxa disfarçada de mãe. Bom, é isso aí, estamos terminando o Voticast. Infelizmente o nosso programa chegou ao fim, mas não fique triste porque você ainda pode nos acompanhar no Twitter. Lá você vai encontrar todo o nosso conteúdo e ficar por dentro de todas as novidades do nosso programa. E também estamos disponíveis no Google Podcast, onde você pode baixar esse programa e ouvi-lo a hora que você quiser. E além do nosso site www.voticast.com,
E se você que está nos ouvindo quer nos mandar uma ideia de pauta, mandar um salve aqui pro Voticast, manda aqui um alô, a gente vai ler o seu e-mail, né, Otávio? Com certeza. Exatamente. Mande um e-mail para nós aqui que o Otávio vai falar para vocês agora. blá@voticast.com.br. É isso aí, voticast.com.br. E eu quero aqui agradecer essas mulheres de hoje. Otávio, muito legal, o que falar, hein? Otávio? Sem palavras. Não é? Poxa vida, gente. Obrigado mesmo de coração pelo Voticast aqui e de nos receber com tanta simpatia. Ellen, Fernanda, muito obrigado. A gente que agradece, viu, meninos? Otávio e Vinícius, foi um prazer. Eu falo assim que eu adoro rádio, né? Porque ninguém tá filmando sua cara, não é fácil ficar de frente pra câmera. Você pode beber uma água quando você vai na rádio. Fala pros meninos assim, é bom vir na rádio, né? Porque você bebe água, bebe café. Quando você vai na TV, você tem que ficar olhando pra câmera. É complicado, né? Dar uma entrevista e só aquilo, mas assim... A lente da câmera te julga. Isso, você tem que passar uma maquiagemzinha, né? O cabelo tem que estar arrumado. Pra vir na rádio não, né? A gente pode vir até de chinelo, com esse calor. Mas obrigada pelo espaço de vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês. E a gente só tem a agradecer e ficamos à disposição. Para próximos e para qualquer aí dos ouvintes que queira também estar aí participando da nossa página e entrando em contato com a gente. Obrigada. Obrigada, meninos, mais uma vez. Eu queria agradecer também a Cris, pode? Que foi super... Ela que nos achou. Que foi super verdade, sensível aí nessa busca. E a gente agradece mesmo, porque o que a gente precisa é espaço, né? E vocês estão proporcionando exatamente o que a gente precisa. Então, é muito especial poder falar desse tema. De fato, a gente fala com o coração, porque o que a gente precisa é ver menos mulheres sofrendo, né, preconceitos e violências. E a gente não se diz totalmente livres, mas já vencemos algumas lutas e temos algumas dicas aí para passar para as que querem também vencer. Enfim, e ficamos à disposição para qualquer tipo de necessidade mesmo. Então, nos procurem, né, nas páginas. A da Ellen é Ellen Grangeiro, Mulheres em Araçatuba, e também ficamos à disposição para sugestões, né? E quem tiver trabalhos para oferecer, a gente divulga, a gente consome. E os trabalhos que vocês também disponibilizarem no Voticast, a gente faz questão também de conhecer as outras mulheres também que falaram. Um abraço para todas elas e é isto. E as que vão falar ainda. E as que vão falar, quem vai falar ainda, que eu não sei. Então a gente sempre deixa esse mistério no final. Já tem a próxima e tem o último episódio, que é no dia 30, que vai ser uma surpresa grande. Também é uma sacada boa. Vai ser legal. A gente vai contar para as meninas, para Ellen e para Fernanda. Em off. Isso, mesmo porque a Ellen faz Muay Thai, então é melhor contar para ela se mesmo, você não contar, você tá ligado, né? Então eu vou contar pra elas, mas pro ouvinte, já que vocês não têm contato com a gente, a gente vai deixar na curiosidade segunda que vem. Não vai mandar e-mail xingando, não, pelo amor de Deus. Não, manda e-mail sugerindo. Se xingar também a gente lê também, não tem problema. Coloca um pi, e boa. E então semana que vem tem mais um programa especial com uma mulher super especial, de um assunto que a gente gosta muito. Bastante, né? Verdade. E o último episódio vai ser assim, pra encerrar com chave de ouro. Esse é bem inusitado. Eu recomendo acompanhar o Voticast. Vai ser legal. Hashtag curiosa. Obrigado, querido ouvinte, e esperamos vocês nos próximos. Até mais.